CPMF pode ser maior para agradar governadores. Dilma anuncia a reforma ministerial na semana que vem e prevê a extinção de 10 pastas. José Dirceu vai responder por corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobras. Na série especial, a virada de Soweto, de favela a Beverly Hills, da África do Sul. Boa noite. Apesar da recessão financeira que o Brasil enfrenta, quem procura emprego enxerga uma esperança, pelo menos no Rio de Janeiro. Isso graças aos investimentos públicos e privados para a realização dos Jogos Olímpicos. E assim, mesmo em meio à crise, muitos trabalhadores conseguiram emprego. Há 6 meses desempregado, o engenheiro Lucas decidiu trocar Belo Horizonte pelo Rio de Janeiro. Encorajado por amigos, eu vim em busca de novas oportunidades aqui. A primeira oportunidade o jovem mineiro encontrou nesta feira de empregos, num centro de convenções na zona norte do Rio. Aqui são oferecidas 5.000 vagas, desde estágio ao emprego formal, com salário inicial de até R$ 5.200. São empresas que estão conseguindo se sobressair na crise e que realmente têm oportunidades disponíveis para as pessoas. Apesar da crise provocada pelo escândalo da Petrobras, as empresas de aço e ferro não perderam fôlego. Impulsionadas pela necessidade de grandes construções por causa dos Jogos Olímpicos no Rio, elas estão recontratando funcionários. Em apenas 5 meses, o Wilson sentiu a tristeza do desemprego e a alegria de ser chamado de volta à mesma fábrica de onde foi demitido em maio. Para mim é uma felicidade muito grande. Eu espero que as outras pessoas sejam reconhecidas que nem eu fui reconhecido pela empresa que eu trabalho. Mas a taxa de desemprego ainda é alta no país. Nos 7 primeiros meses deste ano, foram fechados quase 500.000 postos com carteira assinada. O pior resultado desde 1999. A região sudeste registrou a maior queda. Para quem ainda está fora do mercado, não há como desistir. A família não pode ficar esperando nem as contas. Agora um alerta para quem sofre na hora de dormir. Muita gente nem desconfia, mas problemas como insônia, dores de cabeça ou dores pelo corpo podem aparecer por causa do travesseiro. Esta empresária vivia com dores nas costas e enxaquecas. Aconselhada pelo médico, experimentou vários modelos até descobrir o ideal. Eu vou visitar meus pais, eu levo meus travesseiros. Eu vou viajar para fora, eu levo meus travesseiros. Insônia, dores de cabeça, torcicolo, corpo dolorido. Muita gente nem desconfia, mas a origem desses problemas pode estar bem debaixo do nosso nariz. O travesseiro que você usa precisa ser condizente com a posição de dormir. Segundo especialistas, o melhor jeito é com a barriga para cima, sem cruzar as pernas. Outra opção é deitar de lado, mas sempre com um travesseiro entre as pernas. Os travesseiros têm que ser usados de forma a deixar a coluna reta, né? Alinhada, digamos assim, ao longo do corpo. O ortopedista também faz outra recomendação muito importante. É que na hora de comprar o travesseiro, depois que nós escolhemos o modelo, o tamanho, o tipo de espuma, que sejam mais adequados ao nosso tipo físico, nós devemos testá-lo entre 20 minutos e meia hora, do jeito que eu estou fazendo aqui, deitando a cabeça no travesseiro. O Léo usa 6, isso mesmo, 6 travesseiros. Só assim conseguiu amenizar o problema de sangramento que tem no nariz. A gente não tinha outra alternativa, porque ou senão passava a noite inteira olhando, porque isso daí não parava. Para a Rosa dormir tranquila, também sempre usa mais de um. Se eu saio daqui para viajar e eu esqueço o travesseiro, eu volto, eu perco avião, mas eu volto para pegar. Assaltantes e policiais se enfrentaram depois da explosão de um caixa eletrônico em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Nas imagens, um dos criminosos aparece com uma metralhadora com mira laser. Mano, vai começar tiro aí. Pedestres são mantidos reféns. O grupo entra com dinamites na agência bancária. Não tem onde proteger aqui não, mano. Depois do confronto, os ladrões conseguiram fugir. E você também pode mandar um vídeo para o nosso WhatsApp 989333150.
E agora a nossa série especial. O bairro de Soweto, na África do Sul, já foi considerado uma das maiores favelas do mundo. Mas desde o fim do regime racista, aos poucos vem conquistando melhorias. Durante o apartheid, a maioria das casas não tinha sequer água encanada. Hoje, Soweto tem universidades, shoppings e até condomínios de luxo. Todos de pé, esperando pelo silêncio absoluto, para, enfim, soltar a voz. E são muitas vozes, 32 cantores, homens e mulheres que espalham pelo mundo as lendas, a alegria e o espírito da África através da música. Se apresentaram com bandas consagradas, deram voz à dor de um povo na perda de seu maior líder. O coral gospel de Soweto ganhou 2 Grammys, o prêmio mais importante da música internacional. « 90% dos integrantes do coral nasceram e cresceram em Soweto. Gugu diz que com o coral tem a chance de viajar pelo mundo, levar a história da África para muitos lugares. Os músicos do coral de Soweto são fruto da lenta e gradual transformação do que já foi considerada a maior favela do mundo. Mas hoje, o bairro símbolo da segregação racial da África do Sul é um lugar em constante transformação. Soweto continua crescendo, mas vai aos poucos adquirindo uma nova face. O bairro já é visto como um lugar onde os moradores têm mais acesso à educação e, portanto, uma renda melhor também. Não é por acaso que Soweto abriga hoje um dos maiores shoppings da África do Sul. O Maponya Mall tem 180 lojas e fica no coração de Soweto. Tem lojas modernas, com roupas de grife, joalherias e praças de alimentação. Uma novidade para os moradores mais velhos de Soweto, que durante o regime do apartheid viviam isolados num gueto. Esta mulher diz: esta é uma mudança e tanto, porque não tínhamos isso antes. O nome do shopping, Maponya Mall, é uma referência ao dono do lugar, Richard Maponya, que entrou para a história como o primeiro milionário negro da África do Sul. My homework. Ex-professor, Maponya começou seus negócios vendendo roupas baratas para os moradores de Soweto, ainda durante o apartheid. Sempre investindo no bairro, hoje é dono de um império. O shopping é apenas uma das construções que começam a mudar a cara de Soweto. Alguns dos novos bairros de Soweto têm casas bem diferentes daquelas que, de tão pequenas, eram conhecidas no passado como caixas de fósforos. Hoje, a realidade é outra. Alguns desses bairros são planejados e têm casas assim, bonitas, de alvenaria, com jardins. E elas não são bonitas só por fora, não. Nós vamos conhecer agora uma dessas casas por dentro. Aqui é a sala da casa. Olha, uma sala espaçosa, uma cozinha no estilo americano. Eletrodomésticos modernos. Agora a gente vai subir as escadas para conhecer a parte de cima da casa,
onde ficam os dormitórios. Aqui também tem uma outra sala. E aqui a gente já chega no quarto principal. A dona da casa é Ayanda Hermanos. Ela tem 30 anos. Até os 9, viveu sob o duro regime do apartheid, que obrigava os negros a viver num sistema de exclusão, sem direito de conviver com os brancos, sem assistência médica, sem cidadania. Com o fim do regime racista, ela conseguiu estudar, fez um curso de estética facial. Mais tarde, no lugar onde os pais e avós viveram, Ayanda construiu a nova casa e montou uma pequena clínica de estética. Ela diz que esse é o lugar com mais condições de se desenvolver no país e completa: o lugar onde moro é a Beverly Hills da África do Sul. Beverly Hills of South Africa, that's Soweto. O sinal mais evidente de que o futuro está mesmo de olho em Soweto é o campus da Universidade de Joanesburgo, considerada uma das melhores de toda a África. O campus foi aberto aqui há 3 anos. Para os estudantes que moram em Soweto, ter a universidade dentro do bairro é uma grande conquista. Este aluno diz que antes ele tinha que viajar durante horas para chegar à faculdade. Agora, ele faz isso em poucos minutos. Investing in our education. Para algumas crianças, este caminho pode ser um pouco mais longo. Nesta região de Soweto, onde o conforto e a educação ainda não chegaram, projetos dos próprios moradores estão fazendo a diferença. O campinho era parte de um lixão. Opa, Moquena e outros 4 amigos limparam tudo com as próprias mãos. Com a ajuda de outros moradores, compraram as traves, os cones e convidaram as crianças para treinar. O treinador é Isaac Leboa. Um dia, ele sonhou ser um jogador profissional. Não conseguiu, mas hoje empresta o tempo que tem e tudo que sabe sobre futebol para ensinar as crianças. So we decided to start this project. Algumas sequer têm chuteiras. Este menino treina com a botininha rasgada. Quando pergunto se um dia ele vai jogar em outro palco, o menino não pensa 2 vezes. Soccer player. Pés que tentam driblar o presente. Pés que sonharam com o que parecia impossível. Muitos dos integrantes do coral que encanta o mundo também cresceram cercados de dificuldades. E hoje dançam no ritmo da Soweto do futuro. Vamos falar agora da crise dos refugiados. Nova lei na Hungria estabelece 3 anos de prisão para o imigrante que entrar sem visto no país. Hoje, 150 refugiados foram presos tentando cruzar a fronteira. O país declarou estado de emergência. Imigrantes que estão na Sérvia e pedem asilo na Europa protestaram contra o fechamento da fronteira húngara. No Mar Egeu, mais um barco naufragou. Pelo menos 22 refugiados morreram. A Coreia do Norte diz que pode usar armas nucleares contra os Estados Unidos. A ameaça acontece junto com o anúncio da reativação da usina atômica de Yongbyon. O reator estava desativado há 8 anos. Os Estados Unidos pediram que o país asiático pare com as provocações que agravam a tensão na região. Crise de refugiados é tema de publicação que sofreu ataque terrorista. André Tal. Charges do jornal francês Charlie Hebdo sobre imigrantes na Europa provocam polêmica. Na capa, o menino sírio morto numa praia turca é retratado ao lado da promoção de uma rede de fast food. O texto diz, tão perto do objetivo.
A outra sátira menciona que os cristãos caminham sobre as águas enquanto crianças muçulmanas se afogam. A publicação foi alvo de um ataque terrorista que deixou 12 mortos em janeiro. Empresária brasileira é morta em Portugal. Théo Taveira. Ela morava neste condomínio de luxo em Lisboa. O corpo foi encontrado em casa e encaminhado para autópsia. Maria Estela Larsson, de 60 anos, tinha sinais de asfixia. A polícia acredita que o principal suspeito do crime seja o marido dela. O sueco Anders Christer Larsson teria assassinado a mulher e depois cometido suicídio. Ele se jogou deste penhasco. Palestinos e forças israelenses se enfrentaram na esplanada das mesquitas. Herbert Moraes. A ONU teme que a tensão provoque uma onda de violência generalizada na região. Jovens palestinos atiraram pedras contra policiais que revidaram com bombas de gás lacrimogêneo. Os enfrentamentos acontecem ao redor da mesquita de Al-Aqsa, lugar sagrado para o Islã. Os muçulmanos temem que Israel permita maior acesso dos judeus ao local. Um dia depois da proposta de recriar a CPMF, já se fala em aumento da cobrança para socorrer as finanças dos estados. A presidente Dilma fez um apelo aos líderes aliados pela aprovação das medidas, mas as negociações serão difíceis. Com pedaladas matinais, a presidente Dilma se preparou para o primeiro dia de negociações envolvendo o pacote de ajustes. Chamados ao Planalto, os líderes do governo na Câmara ouviram um apelo pela aprovação das medidas. À tarde, foi a vez dos senadores. Na véspera, em jantar com governadores, a presidente explicou que a taxa da nova CPMF, fixada em 0,2%, não prevê repasse aos estados e municípios. É dinheiro só para a Previdência. Os governadores cogitam aumentar a taxa para 0,38%, como na última versão da CPMF. Como será feito no Congresso é um outro processo de discussão. Nós nos empenharemos bastante, primeiro para aprovar essas medidas, porque elas são necessárias, porque passamos por um momento em que é fundamental que saiamos dessa situação de restrição fiscal o mais rápido possível. A presidente prevê para a quarta-feira da semana que vem o anúncio da reforma administrativa, que inclui a extinção de pelo menos 10 dos 39 ministérios, a fusão de órgãos e a redução dos cargos de confiança. Hoje mesmo, os líderes aliados da Câmara foram informados de que o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, e o assessor especial Gilles Azevedo serão os novos articuladores políticos do Planalto. Os líderes alertaram a presidente para as dificuldades na aprovação do pacote de medidas, principalmente da nova CPMF. Já o presidente da Câmara não gostou de saber que o ministro Levi teria responsabilizado o Congresso pelo rebaixamento da nota de crédito do Brasil. Vocês não têm capacidade de buscar o equilíbrio fiscal, não use isso como elemento para tentar buscar constranger o Congresso a aprovar algo que o Congresso não esteja disposto a aprovar com o aumento de carga tributária a mais. Reação também entre tradicionais aliados do PT. O congelamento do salário dos servidores, medida importante do pacote, levou a CUT a protestar em ato público em São Paulo. A presidente Dilma disse que está atenta às tentativas de produzir instabilidade no país e que vai lutar contra processos não democráticos. 6 partidos que apoiam o governo divulgaram uma carta para defender o mandato da presidente. Uma frente contra o golpismo. Assim, os presidentes de 6 partidos da base aliada definiram um café da manhã em apoio ao presidente Dilma Rousseff. O encontro acontece uma semana depois da oposição lançar uma campanha para coletar assinaturas na internet a favor do impeachment. Não é porque alguém acha que o governo não vai bem que entenda que tem o direito de retirar o mandato à força. Durante um evento oficial, a presidente enviou recado para quem defende seu afastamento. Obviamente, o governo está atento a todas as tentativas de produzir uma espécie de instabilidade profunda no país. O pessoal do quanto pior, melhor. Faremos tudo para impedir que processos não democráticos
cresçam e se fortaleçam. 18 pedidos de impeachment da presidente Dilma já foram protocolados por pessoas comuns na Câmara dos Deputados, que é responsável por analisar a abertura de um eventual processo. Hoje, os oposicionistas cobraram do presidente Eduardo Cunha detalhes sobre as regras que a casa vai adotar em relação a esses pedidos. Houve confusão no plenário, com deputados trocando acusações. Cunha disse que vai esclarecer as dúvidas o mais breve possível. Até lá, a base aliada e a oposição vão sair em busca de parlamentares para conquistar a maioria na hora de defender seus argumentos em plenário. Veja a seguir, ex-ministro José Dirceu e outras 14 pessoas viram réus na Operação Lava Jato. E ainda nesta edição, ninho de arara azul é achado em tronco de palmeira e a descoberta é festejada por biólogos. O ex-ministro do governo Lula, José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari e outras 13 pessoas viraram réus num dos inquéritos da Operação Lava Jato. 3 anos após ser condenado no escândalo do Mensalão, o ex-ministro José Dirceu volta a sentar no banco dos réus em uma ação penal que investiga a corrupção. Além dele, a Justiça Federal também aceitou denúncia contra o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e outras 12 pessoas ligadas ao ex-ministro no esquema de corrupção da Petrobras. No despacho, Moro diz que grandes empreiteiras formaram um cartel e pagaram propinas a dirigentes da companhia. Parte da propina ia para agentes políticos e partidos que davam sustentação à nomeação de dirigentes da Petrobras que garantiam que o esquema acontecesse. Metade do dinheiro ficava para funcionários da estatal e a outra metade para o Partido dos Trabalhadores. Uma parcela paga pela construtora Engevix foi direto para agentes políticos específicos, entre eles José Dirceu, que recebeu mais de 53 milhões de reais. Dirceu continua preso em Curitiba. Agora ele vai ser julgado por corrupção e lavagem de dinheiro. Primeiro, o juiz Sérgio Moro deve ouvir testemunhas de acusação. Em seguida, testemunhas de defesa e depois o próprio ex-ministro, para então decidir se o condena ou não por envolvimento nos desvios da Petrobras. Hoje, em depoimento à Justiça, o ex-presidente da Camargo Correia, Dalton Avancini, disse que as empreiteiras cobravam valores maiores pelas obras na Petrobras para poder fazer o pagamento de propinas. Ricardo Pessoa, acusado de ser o chefe do cartel das empreiteiras investigadas na Lava Jato, depôs hoje na CPI da Petrobras. O empresário, dono da UTC Engenharia, só falou no início da sessão. Ele confessou a participação no esquema, mas negou que sua delação premiada seja vingança. Ricardo Pessoa disse ainda que, caso não pagasse propina, estaria decretando a morte da construtora. Ele se negou a responder perguntas dos deputados sobre doações de campanhas. Pessoa é testemunha no TSE em ação movida pelo PSDB. O partido pede a cassação do mandato da presidente Dilma Rousseff por irregularidades na campanha. E você vai ver a seguir o que muda para os concurseiros depois que o governo decidiu cancelar as provas do ano que vem. E também saiba por que o encontro de um ninho de arara azul longe do Pantanal foi festejado pelos pesquisadores. A decisão do governo de suspender concursos federais a partir do ano que vem caiu como um balde de água fria para muita gente. Todos os anos, mais de 10 milhões de brasileiros colocam seus conhecimentos à prova em busca de uma vaga em órgãos públicos, segundo o IBGE. Há 5 anos, a Milena divide o tempo entre trabalho e estudo para passar em um concurso público. Uma rotina apertada. Mas a notícia de que os editais serão suspensos ano que vem caiu como um balde de água fria nos planos da economista. O país está em crise e agora, com essa notícia, a gente não sabe o que vai fazer. Cláudia foi mais radical, resolveu largar o trabalho para se dedicar o máximo possível. Filho fica de lado, noivo fica de lado, sábados, domingos, feriados. Ao todo, mais de 10 milhões de brasileiros se inscrevem todos os anos para fazer algum tipo de concurso público no país, segundo dados do IBGE. Com a medida, o governo pretende economizar R$1,5 bilhão de reais. O Ministério do Planejamento não esclareceu ainda se a decisão atingirá também concursos em que as inscrições já tinham sido abertas. Com ou sem concurso à vista, Cláudia vai continuar estudando. Vou manter a meta para chegar lá. Quando for liberado, a gente
fazer a prova. Em São Paulo, os 11 policiais militares presos suspeitos de executar 2 assaltantes que estavam rendidos serão processados criminalmente e expulsos da PM. Servidores estaduais bloquearam as entradas da Assembleia Legislativa de Porto Alegre e pressionaram os deputados a cancelarem a sessão, na qual seriam votados projetos polêmicos. Houve empurra-empurra. O Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia do Ministério Público Federal e abriu ação penal contra o deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, por falsidade ideológica. Ele é acusado de omitir gastos de 168 milhões de reais da campanha para deputado federal em 2010. O tempo volta a ficar seco e quente na maior parte do Brasil nesta quarta-feira. E a baixa umidade do ar coloca em estado de emergência cidades do centro-oeste, norte e nordeste. Previsão de chuva forte para a região sul por causa de uma frente fria e da umidade que vem da Amazônia. Algumas cidades gaúchas, inclusive Porto Alegre, podem receber em um dia o volume de água esperado para 2 semanas. Do Amazonas ao Maranhão e entre Bahia e Pernambuco, a chuva será isolada. À tarde faz calor, com máxima de 30 graus em São Paulo e até 37 em Teresina. Em Florianópolis pode chover forte e o tempo fica abafado, com máxima de 27 graus. Em Brasília também faz 27, em São Luís 32. No Rio de Janeiro, sol e calor, com máxima de 32 graus. Um fotógrafo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, encontrou um ninho no tronco seco de uma palmeira. Poderia ser algo banal se o filhote, ainda no ovo, não fosse de uma espécie rara, ameaçada de extinção. O local escolhido pelas araras azuis fica a 10 quilômetros da cidade. Seguimos andando por mais alguns metros até dar de cara com este cenário, que lembra muito o Pantanal. No tronco da palmeira morta, lá está a arara azul, só de olho nos visitantes. À beira do lago, os pesquisadores estudam o local. É preciso entrar na água para chegar até o ninho. Do alto, a arara acompanha tudo, não perde nenhum detalhe. O pesquisador sobe e dentro da palmeira, o ovinho que guarda o mais novo filhote da capital. O monitoramento do primeiro ninho de arara azul em Campo Grande representa um marco aos pesquisadores. É uma prova mais que concreta de que o trabalho de preservação que começou lá na região do Pantanal tem dado ótimos resultados. A arara azul não, ela está aqui porque a população está expandindo. Hoje são mais de 3 mil só na região do Pantanal. Foi fotografando paisagens que Marcos descobriu o ninho do ladinho da cidade. É muita emoção, né? Por uma espécie que está ameaçada em extinção e se encontrar aqui tão perto da cidade, né? É lindo demais. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fique agora com o Gugu e os homens que marcaram um encontro pela internet e foram surpreendidos pela cantora Valesca. Como é que será que eles reagiram, hein? A gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.